Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema denunciação da lide, essa importante modalidade de intervenção de terceiros. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos falar um pouco a respeito de denunciação da lide. Então, quem não viu ainda, eu recomendo que assista primeiro um vídeo que eu postei, cujo título é Intervenção de Terceiros, para que você possa ver as generalidades a respeito deste tema. Assim você vai compreender melhor este vídeo que é específico sobre denunciação da lide. Então, a denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiros, uma das modalidades expressamente previstas no Código, ali a partir do artigo 125, do Código de Processo Civil, de 2015, um novo código. Eu postei anteriormente um vídeo sobre assistência, e se vocês forem assistir, vocês verão que eu digo lá que a assistência ela é uma forma de intervenção de terceiros espontânea, porque o terceiro pede para fazer parte da relação processual na qualidade de assistente. Na denunciação da lide é diferente. Aqui, o terceiro é convidado a participar da relação processual. A ele é dada a oportunidade de participar dessa relação processual, sobretudo por questões de economia processual, de duração razoável do processo. Então, vamos começar vendo um conceito extraído da obra de Cássio Scarpinella Bueno, páginas 170 e 171. Aliás, como de costume, eu tenho mostrado a capa do livro para vocês, mais fácil. Então, Cássio Scarpinella Bueno, Manual de Direito Processual Civil, volume único, segunda edição, já de acordo com o novo código, na editora Saraiva. Tá? Então, se vocês querendo, consultem esta obra. Lá vocês encontram essas e outras informações. Então, vejam, segundo Cássio Scarpinella Bueno, a denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor ou seja, tanto o autor como o réu podem fazer a denunciação da lide. Tá? Se eles fizerem a denunciação da lide, para que o terceiro seja convidado a fazer parte da relação processual, eles receberão a denominação de denunciantes. E o terceiro, nós vamos ver, vai ser chamado de denunciado. Tá? Mas esse ponto é importante, porque o próximo vídeo que eu vou postar a respeito de intervenção de terceiros vai ser sobre chamamento ao processo. E lá nós veremos que apenas o réu pode fazer o chamamento ao processo. Denunciação da lide não, tanto o autor como o réu podem fazer. Então, formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro. Então, esse terceiro vai ser o denunciado. A ele vai ser dada a oportunidade de participar desse processo. Visando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso. E isso é que é importante para não confundir denunciação da lide com chamamento ao processo. Falou direito de regresso, você já sabe que é denunciação da lide. Se falarmos de responsabilidade solidária, de fiadores, aí você já sabe que é chamamento ao processo. É importante vocês lembrarem a redação dos artigos 125 e 130. Vou mostrar o 125 daqui a pouco. 125 relacionado à denunciação da lide, as hipóteses de cabimento. E o 130 com relação ao chamamento ao processo. Tá? Então, em face dele, na eventualidade de virem, autor e ou réu, a sucumbir em juízo. Então, vejam, o que acontece na denunciação da lide? Nós temos uma relação jurídico-processual entre autor e réu. Tá? E pode haver também, pode ser trazida para esse processo outra relação jurídica existente entre denunciante e denunciado. Tá? Veja como aqui a relação jurídica processual se torna mais complexa, tanto do ponto subjetivo quanto do ponto objetivo. Subjetivo porque, tal qual nas outras modalidades, mais uma pessoa vem fazer parte aqui da relação jurídica. Nesse aspecto subjetivo, a relação jurídica se torna mais complexa. E no aspecto objetivo também, porque, de certo modo, nós teremos, a partir da denunciação da lide, uma acumulação de ações. Por isso a ampliação desse aspecto objetivo da demanda. Tem um pedido a mais a ser apreciado pelo juiz, pelo órgão julgador, conforme haja
ou não, né, a denunciação da lide. Se não houver, não vai haver ampliação. Se houver a denunciação da lide, vai haver uma acumulação de ações. Tanto é que nesse aspecto o novo código avança, a meu ver, e permite que, se não for feita a denunciação da lide, nada impede que no futuro haja uma nova ação, né, naquele que seria o denunciante e naquele que seria o denunciado. Né? Então, por questões de celeridade, né, economia processual, duração razoável do processo, o legislador permite que tudo seja resolvido em um único processo. Tá? Então, vamos em frente. Vejamos as hipóteses de cabimento de denunciação da lide. Aí a redação do artigo 125. É importante lembrar para não confundir com chamamento ao processo, que está no 130. Então, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes. Então, veja que tanto o autor como o réu podem fazer, conforme a lição do Cássio Carpinello. 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que ela possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Aliás, eu vou até pular aqui, me permitam, eu separei para vocês uma observação a respeito de evicção. Tá? Eu tenho há algum tempo já, desde a época de faculdade, me foi recomendado, eu gosto muito da obra do professor José Naufel. Aliás, vou mostrar a capa para vocês também. Esse é um dicionário de direito civil positivo, né? Professor José Naufel, editora Ícone, né? Ícone Editora. Então, muito boa essa obra. E é interessante que ele traz o conceito e muitas vezes ele já aponta dispositivos legais. Então, para o começo de uma consulta é bem interessante. Então, olha lá, eu tirei da página 367. Aliás, sobre evicção, para vocês entenderem melhor, é conveniente vocês pegarem uma obra de direito civil, né? Que trata da parte de contratos, da parte geral dos contratos. Então tem bons autores, né? Venosa, Pablo Stolze, Caio Mário da Silva Pereira, enfim, tantos outros, né? É interessante você consultar uma obra de direito civil. Eu trouxe aqui, aliás, o conceito, depois vocês deem uma congelada na imagem, leiam com calma. Eu vou falar só do exemplo que ele dá, que é bem ilustrativo. Ó. Olha o exemplo que ele dá de evicção. A vende para B um prédio que não era de sua propriedade, e sim de C. Este propõe uma reivindicatória, o C, né? Propõe uma reivindicatória e a sentença manda B entregar o prédio a C, seu legítimo dono. A perda do prédio sofrida por B é que se chama evicção. Tá? Então esse exemplo é bem ilustrativo. Ele traz conceito aqui, ele fala... menciona Cunha Gonçalves, menciona Bevilacqua, depois vocês vejam com calma, não vou ficar lendo muito para vocês para não cansá-los. Né? E vejam que o Código Civil trata dessa matéria a partir do artigo 447. Tá? Aliás, o artigo 456 foi revogado exatamente pelo novo Código de Processo Civil. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, no Código de Processo Civil, lá na parte final, 1072, a revogação de vários dispositivos, né? Artigo 1072, Código de Processo Civil. Revogam-se 2, os artigos tal, olha aqui o 456 do Código Civil. Então está revogado o artigo 456 do Código Civil. E para quem estudou intervenção de terceiros a partir do Código revogado, isso é importante. É importante por quê? Porque por força desse dispositivo legal, o 456, agora revogado, o que acontecia? A denunciação da lide era obrigatória, nessa hipótese relacionada à evicção. Então vejam, segundo o caput do 456, não sei se vocês conseguem ver direito, está arriscado porque está revogado. Então vejam que o artigo 456 tornava obrigatória a denunciação da lide, de acordo com as leis do processo, e aí a combinação desse dispositivo com o revogado Código de 73 fazia com que, se não fosse feita a denunciação da lide, não pudesse mais a parte buscar o direito que da evicção lhe resultava. Então, tornava-se obrigatória a denunciação da lide nessa situação em que envolvia o direito que da evicção resulta. Agora, não mais. Agora, se houver, melhor, porque é uma questão de duração razoável do processo, economia processual. Mas se não acontecer a denunciação da lide, isso não impede que no futuro haja uma nova demanda, tá? Entre aquele que seria o denunciante e aquele que seria o denunciado. Tá? Inciso 2.
Outra hipótese de denunciação da lide. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Isso aqui é muito comum com relação ao contrato de seguro, né? Normalmente a pessoa chama a seguradora. E é muito importante chamar porque o Código Civil estabelece um prazo muito curto, um prazo prescricional bem curto para a seguradora, né? Vamos ver se o Código Civil está aberto. Vamos ver aqui se eu não estiver enganado, aqui por volta do 205, que o Código trata de prescrição, né? Então deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só. O Código Civil determina a prescrição de um modo geral em 10 anos, mas aí olha o 206. Prescreve em 1 ano, olha que prazo curto. Em apenas 1 ano. Inciso 1. Ah, não é 1. 2. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contando o prazo. Aí ele dá as hipóteses aqui das linhas A e B. Então é um prazo bem curto. Então é muito conveniente usar a denunciação da lide chamando a seguradora. Imagine a situação. Há um acidente de trânsito e um dos envolvidos no acidente propõe a ação solicitando, né, pedindo do judiciário a condenação do outro, do réu, ali pagar danos morais e materiais, né, conforme a gravidade do acidente. Então esse réu ele pode ter seguro. Então o que ele vai fazer? Ele já pode chamar a seguradora para ficar com ele no polo passivo, para já ficar resolvida essa questão do direito de regresso, que decorre do contrato de seguro. Tá? Então esse é um exemplo bastante corriqueiro na prática de denunciação da lide. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então isso aqui é novidade. No Código Revogado a denunciação era obrigatória, sobretudo nessa questão da evicção, que por força do Código Civil, não feita, né, naquele dispositivo foi revogado, né, o 456. Não feita a denunciação da lide, a parte perdia o direito da evicção resultava. Nas outras hipóteses que o Código de 76 previa, nada impedia que a ação fosse proposta posteriormente. Da seguradora, por exemplo, poderia ser proposta posteriormente, mas com relação à evicção ele perderia o direito. Então isso mudou, foi inclusive revogado o 456 do Código Civil, como nós vimos. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, o terceiro, né, que foi convidado a fazer parte da relação processual, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. E pode-se que eventual direito de regresso seja exercido em ação autônoma. Então, olha lá, naquela questão da evicção. O E vendeu para o D, que vendeu para o C, que vendeu para o B, que vendeu para o A. Tá? Aí o que acontece? O A é réu na ação. X propõe uma ação contra A e diz, olha, o imóvel pertence a mim. Então, para ele exercer o direito que da evicção resulta, o que ele faz? Ele faz a denunciação da lide e chama, como diz o parágrafo 2º, né, ele vai chamar o seu antecessor imediato na cadeia dominial. Por que imediato? Porque ele não pode fazer a denunciação per salto. Ele não pode querer chamar C, D ou E. Não lhe é permitido fazer isso. Ele vai chamar o antecessor imediato na cadeia dominial. Então ele pode chamar o B. Né? Faz a denunciação da lide, A vai ser o denunciante, B o denunciado. Então o que o parágrafo 2º permite? Ele permite que o B, o denunciado, chame C. E veja, isso só vai acontecer uma única vez. Admite-se uma única denunciação sucessiva. O que é a denunciação sucessiva? O denunciado chama mais um terceiro. E tem que parar aqui. O C não pode mais chamar o D nem o E. Isso ele pode discutir em outro processo. Nesse não pode. Tá? Por força do parágrafo 2º. Ok? Então, pode haver a denunciação sucessiva, mas uma vez só. O denunciado só pode chamar mais um e ponto final. O C aqui, no caso, não pode chamar D. Né? Muito menos E. Ok? É isso que determina o parágrafo 2º. Vedada também a denunciação per salto. A não poderia chamar C, D ou E. Não, ele tem que chamar o seu antecessor imediato na cadeia dominial. Tá? Ou quem seja responsável por indenizá-lo. Enfim. Bom, é isso que determina o parágrafo 2º do 125. Essa observação nós já vimos. Depois, querendo, vocês leiam com calma aqui o que diz o professor José Nalva. Consultem também uma obra de direito civil, vai ser interessante para entender ou revisar, né, a evicção. Então vamos ver o momento em que a denunciação da lide deve ser feita, tá? Conforme artigo 126.
Então veja, diz o 126 que a citação do denunciado será requerida na petição inicial, isso se o denunciante for o autor, obviamente, ou na contestação se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e prazos previstos no 131. Então o 131 é um dispositivo que se aplica tanto para a denunciação da lide quanto para o chamamento ao processo. Tá? Então essas questões aqui do 131, esse prazo de 30 dias, esse prazo de 2 meses, né, conforme ele esteja ou não em outra comarca, ou sessão judiciária, se for Justiça Federal. Então isso se aplica tanto à denunciação da lide quanto ao chamamento ao processo. E se não for feita pelo autor na petição inicial, se não for feita pelo réu na contestação, vai haver preclusão. Ele não vai ter outro momento para fazer a denunciação da lide, não. Tá? Vejamos agora a denunciação da lide feita pelo autor. Então, o artigo 127 diz que, feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então, veja que nós temos aqui um caso de litisconsórcio ulterior, litisconsórcio facultativo ulterior, né? Porque não teria como ser feito de início, ele não teria legitimidade para ser parte aqui no processo, né? Já visto que a sua relação é outra, é o direito de regresso. O problema do denunciado é com o denunciante, né? Então é ele quem vai chamá-lo ou vai deixar para lá e vai propor uma votação posteriormente se houver necessidade. Tá? Feita aqui a denunciação pelo réu, diz o 128, né? Que é o próximo tópico que eu coloquei para vocês, denunciação feita pelo réu, 128. Feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo a ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Tá? E 2. Se o denunciado for réu, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Então, naquele caso da seguradora, às vezes a seguradora faz uma defesa até mais bem feita do que a própria parte principal, né, do que o denunciante. Mas se ela, de repente, resolver não se defender, o denunciado também pode deixar para lá e concentrar esforços apenas na ação regressiva. Ele pode ter consciência de que realmente é o causador do acidente e não querer nem ter mais esforços com relação ao pedido principal. Né? Então, se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, então o denunciado é o terceiro, né, que foi convidado a fazer parte da relação processual. Se ele confessa, veja, o denunciante pode prosseguir na sua defesa, nada impede. Né? Agora ele tem a opção, ou aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Então ele pode falar, tudo bem, eu também reconheço a procedência do pedido, confesso que realmente, né, no caso, ainda seguindo o exemplo do seguro, realmente fui o causador do dano, e aí ele se concentra apenas no direito de regresso. Tá? Veja, quando ele fala ação, o legislador diz aqui ação principal, ele está falando daquela ação, né, que tem o autor e o réu. E depois o direito de regresso é a relação jurídica entre denunciante e denunciado. Tá? Parágrafo único. Procedente o pedido na ação principal, né, do autor e réu iniciais, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Isso aqui não é novidade. Isso aqui já tínhamos, inclusive, uma decisão, né, em recursos repetitivos do STJ. Nesse recurso especial aqui, número 925.130 de São Paulo. Olha como já tinha decidido o STJ, isso em 2012. Ó. Processual civil, recurso especial, etc., né, recurso repetitivo. Olha só, para fins do artigo 443C do CPC, isso Código de 73, tá? Com relação a julgamento de demandas de recursos repetitivos. Né? Em ação de reparação de danos movida em face de segurado, a seguradora denunciada, a seguradora que foi chamada, né, foi convidada aqui a fazer parte da relação processual, pode ser condenada direto e solidariamente, junto com este, a pagar a indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Então é uma questão sobretudo, de celeridade. Né? Havia alguns autores, a doutrina se apegava muito à forma e dizia que não, que primeiro o denunciante tinha que pagar e depois a seguradora tinha que pagar para ele. Enfim, muita formalidade, o STJ passou por cima disso e falou, não, condena logo os dois, a seguradora vai pagar, claro, no limite do contrato de seguro, e o restante, se for o caso, a franquia, né, como se chama, o segurado vai pagar. Então isso desde 2012, e agora o novo código traz aqui, no parágrafo único do 128, né, positivou esse entendimento que o STJ já tinha, desde 2012. Né? Aliás, vejamos aqui
esse enunciado número 121 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a denominada Carta de São Paulo, né, que é de 2016. Olha aqui o que diz o enunciado 121 a respeito dessa questão. O cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado é admissível em qualquer hipótese de denunciação da lide, fundada no inciso 2 do artigo 125. Então, não só essa questão de seguro, segundo o Fórum Permanente, mas qualquer hipótese fundada no inciso 2. Né? Então, vai inclusive além daquilo que o STJ já tinha decidido em 2012. Bem, julgamento da denunciação da lide. Vamos ver aqui no artigo 129, e aqui fica muito claro que está havendo uma ampliação do campo cognitivo do magistrado, que está havendo uma maior complexidade sobre o prisma objetivo. Aquela questão de cumulação de ações. Isso fica muito claro no 129. Ó. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, seguindo no exemplo de seguradora. Né? O segurado chamou a seguradora, segurado denunciante, seguradora denunciada. Denunciada, né, no caso, a seguradora. Então, o segurado foi vencido. Em seguida, o juiz vai passar a julgar a questão relativa ao contrato de seguro. Né? O pedido objeto da ação principal era indenização, né, entre o autor e réu iniciais. A outra questão é entre denunciante e denunciado, que no caso é o contrato de seguro. Né? Poderia ser aquela questão da evicção também, nada impede. Né? Poderia ser a questão da evicção. O A que compra do B, que o B que compra do C, né? Poderia ser isso também. Né? O A tem que entregar o imóvel para o X, ok, aí o juiz em seguida vai julgar a questão do direito que da evicção resulta, né, do A ser indenizado por B. Okay? Agora olha o parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, aí olha como é colocada a ação de denunciação. Veja como é uma acumulação de ações. Porque você tem duas relações jurídicas, uma entre autor e réu iniciais e outra entre denunciante e denunciado. Então a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, porque não há necessidade. Né? O A não foi obrigado a devolver dar o imóvel para o X, o B está livre, ele não precisa pagar nada. Né? O segurado não tem que pagar a indenização, a seguradora também não tem que indenizar nada. Né? Ou pelo menos não aquela quantia toda pleiteada na ação. Né? Então, não terá o seu pedido examinado sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Então, a respeito disso, eu separei para vocês um outro enunciado aqui do Fórum Permanente de Processualistas Civis, da Carta de São Paulo. Olha só o enunciado 122. Vencido o denunciante na ação principal e não tendo havido resistência à denunciação da lide, não cabe condenação do denunciado nas verbas de sucumbência. Tá? Então esse é o entendimento do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado número 122. Para finalizarmos, eu trouxe aqui para vocês uma questão de concurso, tá? Do ano de 2016. Prefeitura de Quixadá, Ceará, banca, prova de assistente jurídico. Olha só como isso foi cobrado nesse concurso. Marque a alternativa correta. Vamos ver cada uma delas. Letra A. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la até a sentença, não podendo mais fazê-lo em segundo grau de jurisdição. Tem um vídeo anterior sobre assistência. Será que existe alguma limitação temporal para o assistente pedir para fazer parte da relação processual? Não tem, minha gente. Vamos ver o que o código diz a respeito disso, na parte aqui de assistência. Então vejam que aqui, a partir do 119, começa a assistência. E olha o que o código diz aqui, no parágrafo único do 119. Ó. Assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Então pode até estar em fase recursal e é admitida assistência. Não precisa ser somente até a sentença. Tá? Então está errado a letra A. B. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente suspendendo o processo. Isso aqui ainda é com relação à assistência, né? Ele vai suspender o processo para julgar assistência? Não vai. Não vai, e o código diz isso expressamente no parágrafo único do 120. Ó.
Se qualquer parte alegar a falta ao requerente de interesse jurídico para intervir, o juiz decide o incidente sem suspensão do processo. Então a letra B também está errada. Letra C. A assistência simples obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Será? Na assistência simples, ele pode impedir a parte principal, né, no caso aqui seria o réu, de reconhecer a procedência do pedido? Ou poderia impedir o autor de desistir da ação? Isso também está errado. Veja o artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, etc. Isso para assistência simples, tá? Litígio consorcial, não. Então a letra C está errada também. Letra B. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Isso aqui está correto, conforme artigo 125 que nós já vimos. Tá? Então a D está correta, essa é a alternativa correta. Mas vamos ver a letra E. O sistema do novo Código de Processo Civil admite sucessivas denunciações. Ok. Promovida pelo denunciado. Ok. Contra seu antecessor imediato. Ok. Na cadeia dominial. Ou quem seja responsável por indenizá-lo. Tudo certo até aqui. Agora olha só. Podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Não, nós vimos que isso não pode. Isso não pode, né? Nós vimos que o Código admite apenas uma única denunciação sucessiva, conforme o parágrafo 2º do artigo 125. Então a letra E está errada só por conta dessa parte final aqui. Tá? Aqui, enfim, denunciação da lide tem uma complexidade um pouco maior. Lembro sempre, né? Claro, isso aqui é só para tentar despertar a curiosidade de vocês a respeito do tema. Vocês precisam, obviamente, ler a respeito disso, escolham uma obra da sua preferência, tente aprofundar no estudo. Espero apenas aqui ter enfim, dado uma breve introdução para vocês a respeito desse tema. Por hoje é só e até a próxima.